amada Igreja da Gloriosa Paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar falando sobre instruí-vos uns aos outros. Texto para nossa meditação, Colossenses 3,16. Para nossa introdução, segundo os gregos, há 3 classes de pessoas que erram: os que não sabem, não perguntam, os que sabem e não ensinam, os que ensinam e não praticam. Aprender é um privilégio. Pense em quanta liberdade, quanta autonomia, quanta independência você vai adquirindo ao longo da vida por causa de coisas que você aprendeu com alguém. Imagine se você tivesse que dirigir com o instrutor da autoescola sentado ao seu lado o carro até hoje. Fomos criados por Deus com a potencialidade de ensinar e sermos ensinados. Nosso Senhor Jesus Cristo foi chamado e tratado como mestre. Seus seguidores foram chamados discípulos ou aprendizes. Nosso imperativo de mutualidade de hoje tem a ver com ensino. Lau e Bali assim o define: ensinar ao irmão é mostrar e explicar a ele princípios da Bíblia, de modo que ele os entenda e tenha possibilidade e vontade de aplicá-los na modificação do seu comportamento. O pai, a mãe, o professor, o pastor, o irmão, o amigo, o cônjuge, o vizinho, o parente, o colega de trabalho são alguns dos instrumentos que Deus usa para a prática do ensinem uns aos outros. Ou seja, ninguém precisa ter o título de professor nem estar em uma sala de aula para que possa ensinar ou aprender algo. Primeiro, aprender e crescer. Aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Fazer é demonstrar o que você sabe. Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Vocês são todos aprendizes, fazedores, professores. Richard Bach. Nada está na inteligência que ainda não tenha estado primeiro nos sentidos. Luke. Primeiro, o privilégio de aprender. Aprender é tarefa para toda a vida. Aliás, logo que a criança nasce, começa a aprender e continua a fazê-lo durante toda a sua vida. Com poucos dias aprende a chamar sua mãe com seu choro. No fim do primeiro ano, familiarizou-se com muitos dos objetos que formam seu novo mundo. Adquiriu certo controle sobre suas mãos e pés e ainda tornou-se perfeitamente iniciada no processo de aquisição da linguagem falada. Aos 5 ou 6 anos vai para a escola, onde por meio da aprendizagem dirigida, adquire os hábitos, as habilidades, as informações, os conhecimentos e as atitudes que a sociedade considera essenciais ao bom cidadão. Através do que aprende, o homem melhora suas realizações nas tarefas manuais, tira partido de seus erros, conhece a natureza e compreende seus companheiros. Somos o que somos em grande parte pelo que aprendemos e pelo que ainda poderemos aprender. Novamente, Diná Campos nos conscientiza de que a aprendizagem é um processo tão importante para o sucesso da sobrevivência do homem que foram organizados meios educacionais e escolas para tornarem a aprendizagem mais eficiente. As tarefas a serem aprendidas são tão complexas e importantes que não podem ser deixadas para a obra do acaso. As tarefas que os seres humanos são solicitados a aprender, como por exemplo somar, multiplicar, ler, usar uma escova de dente, usar um computador, dirigir um automóvel, demonstrar atitudes sociais, não podem ser aprendidas naturalmente. 2. A Bíblia e o aprendizado. O breve esboço a seguir exemplifica os convites da parte de Deus para sermos instruídos e instruir. O primeiro convite encontra-se em Gênesis 2, 15, 17. Outras lições podemos encontrar em Deuteronômio 4, 10, 5, 1, 31, 13. B. No livro de Provérbios há constantes convites ao aprendizado. Provérbios 1, 6, 2, 24, 25, 9, 9. O famoso convite de Jesus: aprendei de mim. Mateus 11, 29, conforme 9, 13, 24, 32. O ensino era o alvo do ministério do apóstolo Paulo, Colossenses 1, 28. Seu objetivo principal das Escrituras é ensinar o homem, João 20, 31 e 2 Timóteo 3, 16, 17. 2. Barreiras ao aprendizado. Primeiro, o orgulho intelectual, mente carnal. Romanos 1, 18, 23, 28. 2 frases para pensar. Você sabe tudo o que sabe, mas não sabe tudo que os outros sabem.
Sábio é aquele que recolhe a sabedoria dos demais. Há pessoas que infelizmente acham que não tem mais nada a aprender. Uma vez um homem disse que iria começar a fazer um curso de teologia durante as noites, não porque tinha algo para aprender, mas porque não queria ficar à toa em casa. Com certeza ele não iria aprender algo mais porque sua mente já estava bloqueada. Medite em Provérbios 3, 7 e 8. 2. O vinho, Oséias 4, 11. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O Dr. Martin Lloyd Jones, que além de pastor era médico, informa-nos que o vinho, o álcool, farmacologicamente falando, não é um estimulante, é um depressivo. Tome qualquer livro de farmacologia, procure a referência a álcool e verá que está classificado entre os depressivos. Não é um estimulante. Além disso, deprime primeira e principalmente os centros mais altos de todos no cérebro. Controlam tudo quanto há no homem: autocontrole, sabedoria, entendimento, discriminação, julgamento, equilíbrio e poder para avaliar todas as coisas. O alcoolismo tem estragado a mente de muitas pessoas que poderiam ser excelentes instrutores ou professores, e lamentavelmente alguns atingem um estado irreversível. 3. A sensualidade, Oséias 4, 11. 2 Timóteo 3, 6, 7. Paulo fala de mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. John Stott comentou: o termo que Paulo usa no grego mulherinhas é um termo de desprezo para as mulheres ociosas, tolas e sem firmeza. A fraqueza delas tinha dois aspectos: eram moralmente fracas, carregados de pecados, afetados por várias paixões. B. Eram intelectualmente fracas, instáveis, incrédulas e ingênuas. Eram do tipo de mulheres que aprendem sempre, mas que também jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Incapazes assim de alcançar qualquer convicção firme, assemelhavam-se a pequenos barcos jogados para cá e para lá pela tormenta, conforme Efésios 4, 4. Não era o amor à verdade que as impelia a aprender, mas somente um mórbido amor às novidades. Elicote. 3. Qualificação para instruir. Saber e ser capaz de aprender. Martin Heidegger, filósofo alemão. Muitos acham que não podem instruir outros porque não possuem o dom do ensino. Podemos responder a isto com outras comparações. Por exemplo, todos são chamados para evangelizar, mas nem todos têm o dom de evangelista. Efésios 4, 11. Todos são chamados a contribuir, mas nem todos têm o dom da contribuição. Romanos 12, 8. Quem pode instruir outros? Observe que as primeiras palavras do versículo básico desta lição são: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O verbo no grego é fixar residência, ficar em casa, e ricamente é de forma abundante, de forma valiosa. Sendo assim, se a palavra de Cristo não for superabundante em nossas mentes e corações, não teremos nem porquê nem o que ensinar a outros. Todavia, aqueles que têm prazer no ensino aos outros devem observar as características deste precioso dom do material transcrito a seguir. É de rede ministerial, guia do participante, editora Vida. Primeiro, descrição: o dom de ensino, a capacitação divina para entender, explicar claramente e aplicar a palavra de Deus nas vidas dos ouvintes, fazendo com que se tornem cada vez mais semelhantes a Cristo. 2. Destaques: as pessoas com esse dom comunicam verdades bíblicas que estimulam maior obediência à palavra de Deus. B. Desafia os ouvintes com as verdades das Escrituras de forma simples e prática. C. Apresenta todo o conselho de Deus a fim de causar o máximo de mudança na vida dos ouvintes. D. Dão atenção aos detalhes e à precisão. Preparam-se através de um extenso tempo de estudo sério, sistemático e de muita reflexão. 3. Características: A. Discipulado. B. Perceptivo. C. Apto a ser ensinado. D. Tem autoridade, é prático.
é analista e ser capaz de falar. 4. Cuidados às pessoas com esse dom. A. Devem evitar o orgulho que poderia resultar de um entendimento ou conhecimento privilegiado. B. Devem evitar prender-se a detalhes no ensino e falhar nas aplicações de ordem prática. C. Devem lembrar sempre que a espiritualidade não é medida pelo quanto sabemos. E para concluir, para responder e refletir, para ensinar, primeiro, para ensinar é preciso ser, para ensinar é preciso conhecer, para ensinar é preciso fazer. 2. Leiam Isaías 30, 21. Agora pense, em quantas pessoas Deus usou para mostrar a você o caminho certo? E quantas pessoas podem conhecer o caminho certo por seu intermédio? É tomado de prazer quem fizer outro aprender. É que eu gostaria de deixar para você nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.